Olá! Passada uma semana da prisão do suspeito de envolvimento no que seria o homicídio e ocultação de cadáver de Jaci Potrick, o Eco Regional faz um apanhado das informações e traz as novidades que esse caso tem no desenvolvimento deste inquérito que deve ser encerrado em 30 dias, a contar da quarta-feira, 23 de janeiro. Jaci Potrick, relembrando, sumiu no dia 13 de novembro de 2018, quando, de acordo com o delegado Guilherme Pacífico, que é o responsável pelo caso, ele teria saído da agência bancária onde trabalhava, teria ido pescar em um açude na linha Quinta, interior de Antagorda, e depois, ao chegar em Linha Felizardo, onde é o condomínio em que morava com mais 2 vizinhos, ele teria sumido no quiosque onde limpava os peixes que havia pescado. Quem percebeu esse sumiço foi o sobrinho de Jaci Potrick, que morava ou mora junto com a família. O suspeito, um vizinho do lado, teria estado junto com Jaci Potrick, de acordo com o delegado Guilherme Pacífico, em entrevista coletiva na quarta-feira, dia 23. Depois, teria ido à sua casa entre 7h30 e 8 horas da noite do dia 13 de novembro e retornado ao quiosque, pego uma vassoura e desviado o foco das câmeras de vigilância dos fundos da sua residência. O advogado de defesa Paulo Olímpio Gomes de Souza fala sobre o caso, sobre a noite e também sobre o sobrinho. Bom, em primeiro lugar, temos que esclarecer que o quiosque fica uma construção junto à piscina que fica a uns 60 metros da casa de Jacir e a uns 20 metros da casa de Carlos. E não se diz, por hipótese, que ali foi praticado um crime. Não se tem prova material da existência desse crime e nem vestígios de que ali tenha ocorrido um crime. Entretanto, naquela noite, quando chegou em casa o sobrinho de Jacir e deu conta da ausência de Jacir, tanto que depois falou para a sua tia que estava em Passo Fundo, não tenho como informar se ele se deslocou até o quiosque para ver se lá estava Jacir. Não há essa notícia dos autos. O advogado Paulo Olímpio contesta a informação da polícia de que suspeito e Jaci Potrick estiveram juntos no quiosque naquela noite. A polícia não diz que eles foram vistos no quiosque. A polícia diz que Carlos, numa das filmagens, se dirigia para o quiosque. Não tem nenhuma prova, nenhum indício de que os dois se encontraram naquele dia. Ao contrário, Carlos informa que não viu Jacir naquele dia e só soube, como todo o pessoal do condomínio e o pessoal de Antagorda, do seu desaparecimento no dia seguinte. Sobre as câmeras de segurança do condomínio de luxo em Linha Felizardo, o advogado de defesa diz que elas mostram precisamente o deslocamento do seu cliente naquela noite. Em primeiro lugar, o monitoramento das câmeras é permanente. A autoridade policial selecionou aquelas e o período que quis das câmeras. E essas gravações está também em nosso poder, o conteúdo dessas gravações. E nelas se vê perfeitamente os deslocamentos feitos por Carlos, né? E nada aponta de que ele tivesse ido ao quiosque ou de lá voltado do quiosque. Nada disso acontece. Com relação à seleção feita pelo delegado, é porque após a meia-noite nada teria do interesse da polícia ou da investigação. Em depoimento à polícia, nesta semana, a esposa do suspeito fala sobre o que teria acontecido naquele dia e também sobre outras situações, como a grande quantidade de álcool encontrada em sua casa. Ela fala de que os dois, sendo dentistas, guardam álcool para uso em seus respectivos consultórios e também, eventualmente, usam esse álcool para a limpeza da casa
e também para queimar folhas do jardim que ficam depositadas no pátio da casa. Eventualmente, isto ocorre. Também no depoimento à polícia, a esposa do suspeito fala sobre o que teria motivado a sua saída do condomínio logo após as 8 horas da noite. O advogado de defesa explica. Ela está há 1 ano cursando todas as quartas-feiras, como era quarta-feira, dia 18, foi 13, né? 13 de novembro, ela se deslocou, saiu de casa por volta de 8 e pouco, para Porto Alegre, como fazia todas as quartas-feiras. Há 1 ano ela frequentava esse curso. Na coletiva com a imprensa na quarta-feira, 23 de novembro, dia da prisão do suspeito, o delegado fala sobre a tentativa de reaproximação entre Potryk e o suspeito. Em primeiro lugar, não havia inimizade entre ambos. Houve, sim, pequenas rusgas de vizinhança. Primeiro, apontou-se que havia uma inimizade por conta de assuntos financeiros, a respeito de uma locação da sede da Sicredi em prédio do Carlos. Pois bem, cumpre esclarecer, é muito importante esclarecer, que isto aconteceu em 2010. O prédio já estava alocado por valor mais alto de que a locação para a Sicredi para novo inquilino. Isto, depois desse episódio, as famílias continuaram se frequentando, inclusive Jacir teve no aniversário da filha de Carlos, junto com a esposa, eles se frequentavam. Havia sim um certo desconforto por um problema de um jardineiro que trabalhava para todos os 3 moradores do condomínio, e houve um desentendimento entre Carlos e esse jardineiro e que gerou um certo questionamento de Jacir, mas não passou disso. Ao chegar algemado na delegacia de Antagorda no dia em que foi preso, o suspeito demonstrava bastante serenidade. O advogado de defesa Paulo Olímpio fala sobre essa sensação no dia da prisão e depois como ele está vivendo no presídio. Se afirma que ele estava indiferente ao desaparecimento de Jacir. Ao contrário, ele colaborou também nas buscas, se colocou à disposição. Evidente que ele, com a prisão, ficou chocado, né? Se diz que ele não reagiu. Claro, ele está absolutamente tranquilo quanto à sua inocência. E falamos com ele já por 2 vezes no presídio, se mostra sereno, aguardando serenamente a verdade e o retorno à liberdade. A defesa do suspeito já apresentou um pedido de habeas corpus. O advogado Paulo Olímpio explica a base da sua argumentação. A tese é da desnecessidade de se manter Carlos preso, uma prisão temporária de 30 dias. A prisão temporária normalmente é de 5 dias, só é de 30 dias quando se trate de crime hediondo. E o crime doloso contra a vida por motivo fútil, como entende que tenha sido o senhor delegado, seria um crime hediondo. Mas que crime? Que homicídio? Sem motivo? Então, realmente há uma coação ilegal à manutenção de Carlos na prisão. O fundamento é que é absolutamente desnecessária. Por quê? Porque todas as diligências feitas em sua residência, todas as provas que a polícia pudesse pegar contra ele já foram buscadas em diligências autorizadas pela juíza de Encantado. Por que mantê-lo preso? E mais, ele, quando foi preso, ele estava em Capão da Canoa, em veraneio com uma família. Ele estava... Não havia forma dele estar pressionando ou escondendo prova, ele estava em férias. E quando retornou a Antagorda, e retornou preso, algemado,
e se encontra assim desde o dia 23 de janeiro. Carlos está sofrendo uma coação desnecessária e ilegal. Por isso deve ser posto em liberdade. Ele não tem por que fugir das investigações, já entregou o passaporte, tudo, ele quer retomar sua vida como uma pessoa inocente de uma acusação fantasiosa e infundada. E atendendo ao pedido da defesa, o desembargador Honório Gonçalves da Silva Neto concedeu habeas corpus na noite desta quarta-feira. O suspeito irá ficar com a família em Porto Alegre. A polícia, enquanto isso, vai dar sequência à coleta de depoimentos para completar o inquérito e tem 30 dias para isso, a contar da quarta-feira, 23 de janeiro, quando foi preso o suspeito. O delegado Guilherme Pacífico disse que só ouvirá o suspeito a partir do resultado de algumas perícias de equipamentos que foram apreendidos na casa do suspeito, como celulares e notebooks.